No episódio anterior, falamos sobre o cumprimento da profecia sobre o filho prometido, Isaque, por meio de quem emergiria a nação de Israel e, por fim, o Messias. Hoje falaremos sobre o mais severo teste a que Abraão foi submetido em toda a sua vida. A famosa história do sacrifício que Abraão faz do seu filho Isaque, isto é, o seu oferecimento em holocausto, que é, com razão, considerada como uma das maravilhas da Igreja. Para uma compreensão ainda maior dos assuntos abordados neste vídeo, assista também os vídeos diários do devocional Tempo com Deus 365 dias, que fará uma aplicação do conteúdo trazido nesta série ao seu dia a dia, de forma leve e bastante profunda. As séries do canal Música e Teologia contam com as opiniões de grandes teólogos e estudiosos da Bíblia e da história da Igreja Cristã, e de diversas áreas como a teologia, a arqueologia, a filosofia, a antropologia, a linguística e outras, para uma correta hermenêutica e exegese bíblica, que irá ampliar seus conhecimentos em relação à Palavra de Deus e à história da Igreja Cristã. Inscreva-se no canal, ative todas as notificações para não perder nenhum vídeo de nossas séries de estudo, dos nossos devocionários diários, da nossa rede de oração e intercessão, do nosso podcast e dos nossos louvores. Deixe o seu comentário e o seu like e compartilhe este conteúdo maravilhoso com os seus contatos. Este capítulo contém uma narrativa impressionante, pois embora Abraão, ao longo de todo o curso de sua vida, tenha dado provas surpreendentes de fé e obediência, não se pode imaginar nenhuma mais excelente do que a disposição para sacrificar o seu filho, o seu próprio filho. As outras provações com que o Senhor o exercitara tendiam, de fato, para sua mortificação, mas a presente provação lhe infligiu uma ferida muito mais grave do que a própria morte. Aqui, porém, devemos levar em conta algo maior e mais elevado do que a tristeza e angústia paternais, as quais, sendo produzidas pela morte de um filho único, transpassou o peito do santo homem. Seria doloroso demais ser privado de seu único filho, e mais doloroso ainda porque esse filho lhe seria arrancado por uma morte violenta, mas muito mais grave porque ele mesmo seria designado como o executor para matá-lo com suas próprias mãos. No entanto, a sua maior fonte de tristeza não era sua própria perda, nem que lhe foi ordenado que matasse seu único filho. A esperança de memorial e nome futuros, a glória e a base de sua família. Mas era o fato de que, na pessoa desse filho, toda a salvação do mundo parecia perecer e se extinguir. Sua luta também não era contra seus sentimentos carnais, e sim visto que desejava dedicar-se totalmente a Deus, sua própria piedade e religião o envolviam com pensamentos perturbadores. Pois Deus, como se estivesse em uma disputa com Abraão, requer a morte de Isaque, em quem ele mesmo dera a esperança de eterna salvação. De modo que a morte de Isaque, em certo sentido, era a morte e destruição da fé. A expressão "depois destas coisas" foi a forma usada por Moisés para mostrar que em seus últimos 80 anos, Abraão tinha vivido uma vida instável em contínuo exílio, vendo-se cercado por muitas afrontas e injúrias, enfrentara com dificuldade uma existência miserável de profunda ansiedade, em contínua agitação, a fome o afastara da terra, para onde fora chamado pela ordem e favor de Deus para o Egito. 2 vezes sua esposa fora arrancada de seus braços, fora separado de seu sobrinho que ele havia libertado quando capturado em guerra, pondo em risco sua própria vida. Ele e sua esposa viveram sem filho quando, no entanto, todas as suas esperanças dependiam de possuírem uma descendência. Por fim, tendo obtido um filho, se viu compelido a deserdá-lo e a expulsá-lo para longe de casa. Só lhe restou Isaque, seu especial, porém único consolo. Ele estava desfrutando de paz em casa, mas agora Deus, de repente, bradou do céu, anunciando sobre esse filho a sentença de morte. Portanto, o significado da passagem é que, por essa provação, como se fosse o último ato, a fé de Abraão foi testada muito mais severamente do que antes, pois Deus avalaria a fé de Abraão, que depositara em sua palavra, indo contra a sua própria palavra. Portanto, Deus o chama pelo nome, a fim de que Abraão não tivesse dúvida de que era a voz de Deus que lhe ordenava matar a seu filho Isaque. Abraão respondeu à voz de Deus dizendo: "Eis-me aqui". Essa expressão significa: não importa o que o Senhor queira me ordenar, eu estou plenamente pronto a obedecer. Essa é, sem dúvida, a genuína submissão, quando estamos prontos para agir, antes mesmo que a vontade de Deus nos seja conhecida.
Abraão recebe a ordem de matar com as suas próprias mãos seu filho Isaque, como se lhe fosse exigido não apenas que o rejeitasse, mas também o cortasse em pedaços ou lançasse ao fogo o alvará de sua salvação, e nada mais lhe restasse senão morte e inferno. Porém, como nos ensina Hebreus 11, a confiança de Abraão na palavra de Deus permaneceu inabalável, porque ele sabia que Deus era poderoso para fazer com que a bênção prometida ressurgisse, mesmo das cinzas mortas de seu filho. O termo nassá pode significar tentar. No entanto, este termo também tem o significado de testar ou colocar em prova. Neste exemplo, Deus estava testando a suprema lealdade espiritual de Abraão, tocando na vida física de Isaque, a quem ele amava. Abraão devia tomar seu filho. Com que disposição Abraão teria separado milhares de bezerros e cordeiros para redimir a Isaque? O Salmo 50, versículo 9, nos diz: da tua casa não tirarei bezerro. Deus o ordenou a tomar o seu único filho gerado por Sara. Ismael tinha sido expulso recentemente para a tristeza de Abraão, e agora somente tinha ficado Isaque, o filho a quem Abraão amava. Naturalmente, isso nos faz lembrar o filho unigênito de Deus, tipificado por Isaque. Abraão já tinha Ismael, mas Isaque era o único filho por meio de quem o pacto seria realizado. Ademais, Isaque era o único filho que Abraão tinha em sua companhia. Ismael já estava vivendo no deserto da Arábia. E como prova de seu amor a Deus, Abraão deveria sacrificá-lo na terra de Moriá, a 3 dias de viagem. A teologia histórica e a arqueologia têm mostrado que em Ur e vizinhanças praticavam-se sacrifícios humanos para agradar aos deuses nos dias de Abraão. A mesma coisa ocorria entre as tribos cananeias, vizinhas de Abraão. O rei de Moabe ofereceu em sacrifício um filho seu. Aqui Deus aparece a ordenar um sacrifício humano. Devemos lembrar que isso foi proibido terminantemente na legislação mosaica, por ser considerado como a pior das abominações pagãs. A pena de morte pairava sobre qualquer um que ousasse tão absurdo ato em Israel. Mas aqui Abraão, o pai de Israel, aparece prestes a cometer esse ato, e por ordem do próprio Deus. Alguns intérpretes pensam que a dificuldade inteira é aliviada pelo fato de que Deus estava apenas testando Abraão, pois não haveria de permitir que ele realizasse o ato. O holocausto significava que, após o sacrifício de Isaque, ele deveria ser totalmente queimado como oferta de cheiro suave a Deus. Em relação à idade de Isaque, nesta ocasião não é possível determinar ao certo. Joséfo dizia que ele tinha 25 anos, mas outros falam em 5 anos e outros em 13. O Targum de Jonathan diz 36. A terra de Moriá no hebraico significa região alta. Esse nome consiste em 3 elementos. Men significa lugar, Ha significa ver e Yah, forma abreviada de Yahvé. Por isso é que alguns estudiosos dizem que o nome significa visto por Yahvé, ou escolhido por Yahvé. A palavra ocorre somente por 2 vezes em todo o Antigo Testamento. Esse lugar ficava a 3 dias de viagem para quem partia da terra dos filisteus, a região de Gerar, mas podia ser visto à distância devido à sua elevação. É também em 2 Crônicas 3, versículo 1, o local onde foi construído o Templo de Salomão, a saber, o Monte Moriá, na eira de Ornã, o Jebuseu, onde Deus apareceu a Davi. Joséfo concordava com a identificação do Monte Moriá como a área do templo, tal como faz o Livro dos Jubileus e a literatura rabínica em geral. Atualmente há no local uma mesquita islâmica, a Mesquita de Omar. Abraão mostrou a sua obediência, sendo guiado pela prudência e governado pela fé em toda aquela situação. Ele se levantou muito cedo, não demorou, não hesitou, não tomou tempo para deliberar, pois o mandamento era peremptório e não admitiria um debate. Observe que aqueles que fazem a vontade de Deus sinceramente a farão rapidamente. Enquanto nós nos demoramos, o tempo é perdido e o coração é endurecido. Abraão preparou as coisas para um sacrifício e com as próprias mãos ele fendeu a lenha para o holocausto, para que não fosse necessário procurá-la quando o sacrifício fosse oferecido. Os sacrifícios espirituais devem ser preparados. É muito provável que ele não tenha dito nada a Sara sobre isso. Esta era uma viagem sobre a qual ela não deveria saber nada, para não impedir a sua realização.
Existem tantas coisas nos nossos próprios corações que tentam impedir o nosso progresso em nossos deveres que precisamos nos afastar, tantas vezes quanto possamos imaginar, do caminho de outros impedimentos. Ao terceiro dia, Abraão olhou cuidadosamente à sua volta para encontrar o lugar indicado para este sacrifício, ao qual Deus tinha prometido dirigi-lo através de algum sinal. A viagem foi longa e cansativa, feita de coração triste e com sombrias expectações. Alguns eruditos veem sentidos místicos nesse informe terceiro dia. Jesus ressuscitou ao terceiro dia. Assim, simbolicamente, Isaac ressuscitou naquele dia. Isaac transportava a madeira, Jesus carregou a sua cruz. Isaac foi amarrado, Jesus foi encravado na cruz. Israel viajou 3 dias deserto adentro antes de achar água. Por 3 dias, a Arca da Aliança foi adiante do povo em busca de um lugar de descanso. Ao terceiro dia, o povo de Israel deveria estar pronto a receber as leis de Deus. Depois de 3 dias, teriam de cruzar o rio Jordão. Ao terceiro dia, Esther vestiu-se em sua roupagem real. Podem ser achadas outras referências bíblicas, mas parece que nesse texto não há nenhum sentido especial no terceiro dia. Abraão e Isaac seguiram sozinhos, a partir dali, deixando para trás os 2 servos. Estes não podiam ser testemunhas do que estava prestes a acontecer, pois Isaac era, sem dúvida, muito querido por toda a família. Abraão disse que eles iriam adorar a Deus e voltariam depois disso. Um rito religioso que ultrapassava a imaginação estava prestes a ter lugar. Isaac transportou a lenha do seu próprio sacrifício. Isso mostrava a sua obediência e representava a Cristo, que carregou a sua própria cruz. A lenha pode indicar nossos pecados, postos sobre Jesus, o Cristo, ou então a cruz na qual ele foi crucificado. Abraão, com uma resolução firme e destemida, levava o cutelo fatal e o fogo. O fato de a vítima e o ofertante caminharem ambos juntos, o pungente refrão, retorna no verso 8, prefigura a coparticipação maior expressa em Isaías 53, versículos 7 e 10. A frase "meu pai", dita por Isaac, era um novo instrumento de tortura pelo qual poderia atormentar ainda mais o peito de Abraão, já tão magoado com tantas feridas. Contudo, aqui, o santo homem suporta até mesmo esse golpe com invencível coragem, e se vê tão longe de perturbar-se em seu percurso que demonstra estar inteiramente devotado a Deus, que não dá ouvidos a nada que pudesse abalar sua confiança ou impedir a sua obediência. Isaac estava familiarizado com sacrifícios de animais e percebeu que lhes faltava alguma coisa. Faltava o cordeiro. Como Abraão poderia suportar pensar que Isaac seria o cordeiro? E ele realmente o seria. Mas o pai ainda não ousa dizer-lhe isto. A resposta que Abraão lhe deu foi muito sábia. Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Este é um exemplo para a nossa imitação. Sempre que o Senhor nos dá uma ordem, muitas coisas ocorrem para enfraquecer nosso propósito. Os meios fracassam, somos destituídos de conselho e todos os caminhos parecem fechados. Diante de tais dificuldades, o único remédio para o desespero é deixar Deus assumir o comando, para que Ele mesmo nos mostre um caminho onde não existe nenhum, pois lhe rendemos a mais elevada honra quando, nos momentos de perplexidade, nos submetemos inteiramente à sua providência. Os intérpretes judeus consideram que Abraão falou como profeta, sabendo no seu subconsciente que Isaac seria poupado. Mas outros pensam que ele falou em tom de desespero, como se estivesse querendo dar a entender: tu, meu filho, és o sacrifício, conforme logo descobrirás. Tu és a provisão de Deus. Abraão já havia sido chamado de profeta. Dotado de poderes especiais, incluindo a predição, ele podia ver em sua alma uma provisão divina especial que salvaria a vida de Isaac. Eruditos evangélicos pensam que ele também previu o Cordeiro de Deus, a provisão universal. O Cordeiro de Deus seria o cumprimento final de todos os tipos e sombras que tinham sido dados antes. Pai e filho seguiam ambos juntos, mostrando que eles se equiparavam em suas virtudes espirituais. O trecho de João 8, versículo 56, mostra-nos que Abraão fora capaz de prever a vinda do Messias.
Os autores judeus dão grande crédito a Isaac nesse episódio. Sem dúvida, ele estava familiarizado com sacrifícios humanos e eles supuseram que Isaac tenha compreendido que ele seria a vítima. Mas conforme diz o Targum de Jerusalém, mesmo assim ele prosseguiu com mente e coração tranquilo, submisso e bem comportado. O momento mais crítico chegara. Abraão edificou um altar. Ele erigia altares em todos os lugares onde chegava. Davi e Salomão edificaram altares no Monte Moriá também, mas nenhum altar poderia ser comparado ao altar que Abraão acabara de edificar. Os altares da antiguidade eram feitos de terra ou de pedras. Isaac foi amarrado por Abraão. Sabemos que Isaac já era um jovem, de modo que ou era mais forte que seu pai, ou pelo menos era suficientemente forte para resisti-lo, caso tivesse que lutar. Por isso, podemos crer que ele voluntariamente se rendeu. O fato de Abraão amarrar Isaac, mesmo sem sua resistência, era um meio de evitar um possível perigo, para que não sucedesse que algo, no meio do ato, o interrompesse. A provação interior já havia sido vencida quando Abraão, intrepidamente, ergueu sua mão para matar seu filho. Golpearia ele a garganta de Isaac, como era usual, ou atingiria ele o coração do rapaz? Fosse como fosse, seria um golpe mortal. E então Abraão deceparia o corpo de seu filho, poluía sobre a lenha e o consumiria pelo fogo sobre o tosco altar. Uma cena quase inimaginável. Foi pela especial graça de Deus que ele obteve uma vitória tão magistral. A dor de Abraão se converteu em alegria. A voz do anjo do Senhor é descrita como se tivesse soado do céu, para assegurar a Abraão que ele descera de Deus com o propósito de desviar sua mão sob a diretriz da mesma fé pela qual a estendeu. Porque, numa causa de tal magnitude, não lhe era lícito empreender ou renunciar a alguma coisa, exceto sob a autoridade de Deus. Até esse ponto, no livro de Gênesis já podemos apreciar várias cenas de ministério angelical. Não há que duvidar da existência de seres não materiais, invisíveis e poderosos, os quais podem entrar em contato com homens no cumprimento de várias missões. Até esta altura da narrativa, Elohim é o agente ativo do drama. Agora ele enviara o seu anjo para impedir o sacrifício humano que estava prestes a ocorrer. O anjo chamou Abraão. Sua voz soou alta e clara. Abraão fez parar o movimento da mão. Ele estava ali para ouvir e obedecer uma vez mais. Dessa vez houve uma feliz obediência. E Isaac foi poupado de uma morte horrível. Deus nunca tivera a intenção de que aquele ato terrível fosse levado à conclusão. Mas até então nem Abraão nem Isaac sabiam disso. Portanto, a fé de Abraão e a submissão de Isaac foram testados supremamente. Um antropomorfismo é usado neste texto. A frase "agora sei" não significa que Deus não soubesse de algo, mas indica que o seu conhecimento foi apenas confirmado pelo ato de obediência de Abraão, uma obediência absoluta e inquestionável. De acordo com o anjo do Senhor, a principal lição a ser extraída de todo o episódio é que Abraão não negou a Deus o seu único filho. Abraão fez um sacrifício supremo, tendo o Senhor considerado que ele foi até as últimas consequências, embora Deus lhe tenha impedido de chegar à terrível conclusão. E Isaac demonstrou uma obediência suprema, com a mesma glória da obediência de Abraão. O sacrifício real, o Cordeiro de Deus, não foi poupado, como Isaac o foi, porquanto havia a imposição de uma necessidade divina. Em sua agonia, Jesus procurou escapar, mas não lhe foi permitido isso, conforme foi permitido a Isaac. Abraão foi um tipo do Pai Celestial, que sacrificou. Isaac foi um tipo do Filho, que foi sacrificado, mostrando-se obediente até a morte. Considerado um tipo, o relato do sacrifício de Isaac é uma das mais importantes narrativas do Antigo Testamento, pois muitos dados teológicos são abrangidos pelo incidente, segundo se vê no Novo Testamento. O carneiro preso pelos chifres, assim como todos os animais sacrificados no Antigo Testamento, era tipo do Cordeiro de Deus. Em face dessa substituição, a vida de Isaac foi poupada. É devido a Cristo, nosso substituto, que todas as almas podem ser liberadas. Este versículo subentende a natureza vicária do sacrifício de Cristo, tão óbvia no Novo Testamento. A Epístola aos Hebreus ensina-nos que tudo quanto aconteceu antes
foi mero tipo e sombra de Cristo. Yavé Jireh significa Deus verá. Quando estava prestes a sacrificar Isaque, Deus usou esse nome, ou seja, o Senhor verá e proverá um substituto para ser sacrificado em teu lugar, ó Isaque. Isso ocorreu no Monte Moriá. Isso posto, alguns estudiosos têm insistido em que essa expressão pode dar a entender ambas as ideias de ver e de prover. Assim, Yavé veria e interviria, o que serve de grande encorajamento para todos quantos nele confiam. Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Diz aqui a Septuaginta: no monte Yavé será visto, ou seja, será visto a prover, a cuidar dos que lhe pertence, a mostrar o seu poder. Isso, por sua vez, é cristianizado para indicar que no Monte do Calvário, Deus completaria a sua provisão. Yavé apareceria ali em favor dos homens. Deus manifesta na carne, o Emanuel. Alguns intérpretes identificam o monte desta história com o Monte Calvário. Isso seria uma coincidência notável, mas não há como examinar e comprovar a questão. Seja como for, há uma identificação espiritual, mesmo que talvez não haja uma identificação de localização topográfica. Temos aqui o único juramento divino mencionado nas Escrituras. A linguagem aqui é antropomórfica também, visto que Deus não faz juramentos como os homens fazem. Visto que não tinha ninguém superior por quem jurar, jurou por si mesmo. A promessa do pacto, devido ao juramento divino, agora se tornava um pacto solene. Seu cumprimento triunfal pode ser visto no Evangelho. O Filho único não foi negado ao Senhor. Abraão teria consumado o sacrifício se o anjo não tivesse feito intervenção. Isso foi considerado como se ele tivesse realizado o sacrifício. Um ato de suprema obediência provocou o juramento divino como uma confirmação absoluta. Esse texto também visa a encorajar outros a obedecer ao Senhor em qualquer coisa que ele lhes ordene. A frase "deveras te abençoarei" no original hebraico traz a ideia de que Deus abençoaria continuamente Abraão, o que é frisado mediante um acúmulo enfatizado de termos. Abraão seria abençoado temporal e espiritualmente, especificamente com as bênçãos alistadas no pacto. O texto usa um acúmulo de descrições. Nos é dito que Deus multiplicaria a descendência de Abraão como as estrelas dos céus e como a areia na praia do mar. E de fato, várias nações são oriundas de Abraão. Israel, através de Isaque, e 12 príncipes das nações árabes por meio de Ismael, e também várias nações árabes por meio de Quetura, os idumeus por meio de Esaú. Esse versículo acrescenta a promessa da conquista final da Terra Prometida, pois Israel não poderia ser preservada sem esse triunfo. Embora ainda pudesse passar cerca de 400 anos até que essa promessa se cumprisse, o pacto abraâmico já havia previsto esse aspecto. Mas primeiro era mister que se completasse a iniquidade dos povos cananeus, e estes fossem destruídos mediante a justiça divina. Israel haveria de ser o instrumento desse juízo, pois os descendentes de Abraão haveriam de assediar as cidades dos povos cananeus, conquistando seus territórios. A palavra traduzida para cidade também pode significar portas. O portão de uma cidade era onde se fazia justiça, onde havia deliberações públicas e onde se exercia autoridade. Israel, pois, tomaria esses portões inimigos. Uma mesa seria servida a Israel na presença de seus inimigos. De coração pesado, eles tinham ido ao lugar do sacrifício, mas retornavam agora com alegria para aqueles que por eles estavam esperando. E todos os 4 retornaram a Berseba, de onde haviam partido. No capítulo seguinte, Abraão é visto em Hebrom, o que mostra que ele vivia uma vida de seminomadismo. É interessante o fato de que Abraão voltou para onde estavam os 2 servos, mas não se fez menção alguma de Isaque. Na realidade, não é dito mais nada sobre Isaque até que o vemos encontrando-se com sua noiva. Apesar de ser óbvio que Isaque voltou para casa com o pai, a simbologia bíblica lembra que o próximo acontecimento no calendário de Deus é a volta de Jesus Cristo para buscar sua noiva, a igreja. Abraão ouviu, não se sabe como, sobre seu irmão Naor, que agora era chefe de uma numerosa família. Isso prepara-nos para a mensagem do capítulo 24, onde Abraão envia seu servo para obter noiva para Isaque, dentre a sua parentela.
Abraão casara-se com Sara, sua meia-irmã, e Naor casara-se com sua sobrinha, Milca. Ela era filha de Harã, irmão de Naor e Abraão. É óbvio que a cultura dos dias de Abraão não tinha as mesmas ideias sobre o assunto que se desenvolveram mais tarde e tornaram-se parte da legislação mosaica. Esta breve crônica parece ter sido introduzida com o propósito exclusivo de preparar o leitor para as transações relacionadas ao 24º capítulo, para mostrar o que a providência de Deus estava preparando em um dos ramos da família de Abraão, uma esposa apropriada para seu filho Isaque. Naor teve 12 filhos, 8 por meio de suas esposas e 4 por meio de concubinas. Ismael também teve 12 filhos, e Jacó também teve 12 filhos. 8 por meio de suas 2 esposas e 4 por meio de 2 concubinas. Portanto, havia grandes coincidências envolvidas em tudo isso. Nisso, os críticos veem um elemento mitológico, onde os 12 figuram como uma espécie de número completo e místico para indicar descendentes. Mas não há motivo sério para duvidarmos da autenticidade do relato bíblico. De fato, este glorioso texto é uma das grandes pérolas da Igreja. Nele podemos dizer que há alguns tipos envolvidos. Abraão é o Deus Pai que sacrificou seu filho como expiação pelo mundo inteiro. Isaque é o tipo de Cristo, obediente até a morte. O carneiro é tipo da substituição, especificamente de Cristo, que foi oferecido como oferenda em nosso lugar. A ressurreição foi tipificada na fé de Abraão de que Deus traria Isaque de volta à vida, se o sacrifício fosse levado a efeito. A fé que opera através das obras é ilustrada nesse texto. Tiago utiliza-se desse trecho nessa demonstração. Continuaremos meditando sobre esses assuntos ao longo desta semana nos vídeos diários da série Tempo com Deus 365 dias, aplicando os conhecimentos adquiridos à nossa vida diária. Inscreva-se no canal, comente e compartilhe este conteúdo precioso com os seus contatos. Siga a programação do nosso Instagram e aproveite toda a nossa programação, incluindo a nossa rede de oração e intercessão, o nosso podcast e os nossos louvores. Deus vai abençoar muito a sua vida.